Primeiro livro de Samuel, né? Não é primeiro Samuel, não, irmãos. É o primeiro livro de Samuel. Se falar que tem primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, né? Mas é um só. Amém? Só que são divididos em 2 livros. Amém? E como é culto do círculo de oração, irmãos, Deus me deu uma palavra. E eu não poderia deixar de falar das mulheres de oração, né? Então diga agora comigo: 7 segredos da oração. Hoje nós vamos falar sobre 7 segredos da oração. Amém? Nós vamos observar na Bíblia Sagrada, amém? Na vida desta mulher que todos conhecem, e um texto bem conhecido, então não vou ter tanta dificuldade e eu creio que vai ser bem rápido hoje em nome de Jesus, amém? Os irmãos ontem ficaram até 3 horas da manhã, 4 horas, acordaram cedo, né? Tivemos hoje um dia, não vou falar exaustivo, né? Porque foi de grande bênção, mas ficamos a manhã inteira, até 2 horas da tarde, na igreja de Moca, amém? Trago a saudação do pastor presidente, né? O pastor pediu para estar trazendo a saudação à igreja, amém? E em breve ele estará conosco aqui, amém, irmãos? Então nós tivemos o dia, voltamos, dei uma passadinha em casa, peguei meu filho, nós viemos para a escola bíblica dominical e agora estamos aqui para este culto de adoração a Deus, amém? Amém. Todos encontraram o livro de 1 Samuel, amém? Então você vai ver no capítulo de número 1 e no verso de número 12, a parte A do versículo, amém? E diz assim, ó: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante quem? Amém? Então agora você pode tomar seu assento, dando glórias ao nosso Senhor. Amém? Eu falei que eu ia falar sobre os 7 segredos da oração. E eu observando a vida dessa mulher, eu aprendo que esta mulher, irmãos, é uma mulher de oração. Eu aprendo na vida dessa mulher que ela não era uma mulher acomodada com a sua situação. Ontem foi ministrado pelo pastor, já pega um pouquinho também, né? O que ele ministrou no dia de ontem. Ela não é uma mulher acomodada com a sua situação. E nós observamos, irmãos, amados, que esta mulher, ela sofria há muitos anos, há muito tempo, por não poder ter um filho, porque Deus havia cerrado a sua madre, né? Então ela não poderia gerar filhos, mas a Bíblia diz que ano em ano ela subia para o quê? Adorar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Ela estava diante de uma situação, amados, se nós observarmos, uma situação quase impossível, quase, amém? Porque para Deus nada é impossível. Mas ela estava numa situação, só que ela não desistiu. Ela perseverou em orar a quem? Ao Senhor, né? E eu falei ao Senhor, porque eu recebi o convite na quarta-feira, para quinta, eu falei: Deus, o que eu vou falar? Vou trazer uma mensagem, às vezes, que eu também já ministrei há muito tempo. Porque se nós olharmos este texto, nós vamos observar, contarmos a história dessa mulher, uma mulher que é exemplo de oração, e Deus falou: não, você vai falar sobre 7 segredos da oração. E eu falei: Deus, então me revela esses 7, porque eu não sei qual é esses 7 segredos. Irmãos, há muito mais, porque a Bíblia, para nós, ela se renova a cada dia. Então, se você ler, você vai observar mais 7, mais 7, mais 7, não tem fim, irmão. Quanto mais a gente busca, mais Deus revela para nós. Então, Deus nos dá um fragmento do seu conhecimento para passarmos à igreja. E eu anotei. O primeiro segredo, amém? O primeiro segredo, preste atenção, é manter-se
ligado a Cristo. Amém? Qual que é o primeiro? Manter-se ligado a Cristo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João. Amém? Mas deixa marcado, deixa alguma coisa aí, irmãos, para você voltar ao texto. Amém? Livro de João, o Evangelho, segundo João escreveu, no capítulo de número 15 e no verso de número 7, mostra-nos algo a qual Deus quer nos ensinar. Que nós temos que estar ligados em Cristo. Nós temos que estar para que a nossa oração ela tenha efeito, para que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Quando clamamos a Ele, nós temos que estar ligados a Ele. Amém? Em João capítulo 15, no verso de número 7, diz assim, ó: se vós estiverdes em quem? Estiverdes em quem? E quem é essa pessoa que falou isso? O Senhor, né? Jesus Cristo. E as minhas palavras estiveres em vós, o que acontece? Pedireis tudo o que quiserdes, e receberei. Opa, peraí. Pedirei algumas coisas e serão feitas? Ou Deus fala, pedireis o quê? Tudo o que quiseres. E o que Ele vai fazer? Ou seja, Deus começa a nos ensinar algo aqui, irmãos. E nós vemos essa mulher, ela estava ligada a Cristo. Porque uma pessoa, irmãos, que não está ligada em Cristo, que não tem a palavra de Deus na sua vida, essa pessoa ela não perderia o seu tempo, ou melhor dizendo, né? Ela não iria ano em ano, e a Bíblia nos mostra, irmãos, se pararmos um pouco para pensar, aqui a vida de Ana, nós vemos que Penina já tinha pelo menos 10 filhos, não é? A Bíblia não fala que Penina tinha 10 filhos, irmãos? Quer ver, ó? Aleluias. Quando Eucana fala a ela que ele ama ela e que ele, olha, no versículo de número 8, não te sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, se nós fazermos uma conta assim rápida, né? Uma mulher demora 9 meses para ter um filho. Depois de 9 meses, ela pode engravidar sim, mas tem um período. Então vamos colocar aí mais de 10 anos, que ela ia de ano em ano, o que? Buscar a quem? Ao Senhor. E o que aconteceu? Ela estava ligada em Cristo, ela estava ligada em Deus. Porque uma pessoa, se ela não estiver ligada em Deus, ela não persiste. Ela para, ela desiste. E eu vejo que essa mulher não desistia, porque ela sabia, primeiro, que ela estava ligada em Cristo, ela sabia que a palavra de Deus estava no coração dela, e que se ela pedisse, Deus poderia ali a abençoar, a conceder, realizar os desejos do coração dela. Primeiro ponto, você está ligado em Cristo? A palavra de Deus está em vós? Então, irmãos, o que você pedir ao Senhor, o Senhor concederá. Amém? Amém, irmãos? Você crê assim? Quem crê assim? Amém, irmãos? Então não desista de orar. Ainda que se pareça aos teus olhos impossível, saiba de uma coisa, para o nosso Deus não há coisa impossível. Ainda que para você não possa não acontecer, saiba que o nosso Deus ele tem poder para fazer acontecer na sua vida o que você pedir a Ele. Amém? Aleluias. Esse é o primeiro ponto. Manter-se ligado em Cristo. O segundo ponto, amados irmãos, e repita comigo: mantenha-se confiante em Deus. Amém? Amém. Então qual é o segundo ponto? Mantenha-se confiante em Deus. Confiança. Que aquele que nos prometeu, Ele é fiel
para cumprir, para fazer em nossas vidas. A Bíblia diz, amados irmãos, em Mateus, no capítulo 21, aleluias, no verso de número 22, ele fala assim, ó: e tudo que pedirdes na oração, mas tem uma coisa, o que? Crendo o recebereis. Ou seja, nós temos que ter confiança que o nosso Deus não está com os seus ouvidos tampados, fechados, para que não possa ouvir a nossa oração, e nem a sua mão recolhida, para que não possa nos abençoar. Mas a Bíblia fala assim, que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração, e que as suas mãos estão estendidas para o seu povo. Só que é importante, amados irmãos, e se nós lermos este texto, nós vemos aqui que os discípulos, eles duvidaram por algum momento, mas a Bíblia fala que Jesus, olhando para eles, fala assim, ó: se vocês não duvidar, porque você não pode duvidar daquilo que o Deus pode fazer pelas vossas vidas. Você não pode duvidar, irmãos, em nenhum momento. A oração, primeiramente, você tem que crer que há um Deus no céu. Se você não crer, irmãos, já começou errado. Você tem que crer que há um Deus, que Ele ouve as nossas orações. Você tem que confiar, você tem que crer que Ele pode fazer, que Ele pode responder, que Ele pode operar na sua vida. Você tem que ter confiança. Aí eu pergunto, você tem confiança em Deus? Você confia? Você confia que a sua oração tem alcançado os ouvidos do Senhor e que Ele é fiel para te abençoar? Quem crê nisso? Você crê? Amém? Porque Ele fala assim: entrega o teu caminho a Ele. Confia em quem? No pastor? Não. Confia nele e tudo Ele fará. Ele fará, irmãos. E eu acho interessante que Ele entra no tudo de novo. E tudo Ele fará. Ele não vai fazer metade. Deus não te abençoa pela metade. Ele vai te dar o que você tem pedido, ou muito mais do que você precisa e que você possa imaginar. Amém? E essa mulher, irmão, ela confiava em Deus. Se nós observarmos essa mulher, ela cria que Deus poderia fazer algo na vida dela, porque se uma pessoa não crê, não oraria, não buscaria mais, pelo menos oraria uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se Deus não concedesse, desistiria, mas essa mulher não desistiu. Ela creu, ela acreditou que um dia Deus ia se levantar e olhar para ela e ia abençoar a vida dela. Aleluia, Jesus. Ela confiava. Você confia no seu Deus? Você confia no Senhor? Confia mesmo? Aleluia. Então agora, irmãos, você está ligado a Ele. Vocês falaram, vocês confiam nele. Agora tem uma coisa que é importante também você saber, para depois não falar que eu estou fazendo propaganda enganosa. Amém, irmãos? Amém. O terceiro ponto, sabe qual é? Submeter-se humildemente à vontade de Deus. Opa, peraí, pastor, o senhor acabou de falar que Ele concede tudo que nós pedimos, mas o que o senhor quer dizer? Que submeter-se humildemente à vontade de Deus? Eu quero dizer para você, irmão, para você, irmã, que você tem que ter consciência, eu tenho que ter consciência que tem coisas que Deus não vai nos conceder. Mas não é porque Deus não pode, Deus pode, mas Ele não vai conceder para o seu bem, para o meu bem. Amém? Ali no livro de 1 João, capítulo de número 5, amém? 1 João, capítulo de número 5, está quase no finalzinho da Bíblia ali, irmãos, amém? No versículo de número 14 e 15, olha o que Deus fala através do profeta, do apóstolo João: és
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirdes alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. É a vontade de quem? De Deus. Amém? Não vai pedir algo que vai te atrapalhar. Não vai pedir para matar alguém, irmãos, porque você não está ajudando naquela pessoa. Deus faz alguma coisa, fulmina essa pessoa. Não faz igual os discípulos, quando as pessoas não queriam abrir as portas para Jesus, falavam: olha, quer que a gente pede para descer fogo do céu, consumir tudo ali? Quer que isso vença? Não é assim. Deus não veio para isso. Deus veio para te abençoar, veio para nos abençoar. Deus veio para realizar os desejos do nosso coração, desde que esteja na vontade dele. Amém? Amém. Mas olha ali no versículo de número 15, quer dizer: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Opa! Se você acredita que ele ouve a tua oração, se você está debaixo da submissão de Deus, da vontade de Deus, ele concede a sua petição, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Amém? E aqui nós vemos, amados irmãos, que essa mulher, para que você entenda, ela submeteu-se à vontade de Deus. Ela submeteu-se ali humildemente, ali à vontade de Deus. Deus olhou para ela, viu que ela estava ali esperando a oportunidade, mas se Deus não fizesse, eu creio que ela também não iria deixar a Deus, porque ela passou 10 anos e não deixou a Deus, irmãos. Se Deus falasse para ela: não, olha, Ana, é o seguinte, eu não vou, você não vai ter filho. Não. Você acha que ela ia desistir, irmão? Se ela ficou 10 anos buscando o Senhor, você acha que ela ia desistir? Se Deus falasse: não, olha, eu vou te abençoar de outra forma, você vai ser bendito, seu marido te ama, mas eu não vou te abençoar, porque isso aqui não é para minha glória. Você crê que ela ia desistir? Ela não ia desistir, irmão. Ela tinha convicção daquilo que ela estava, de quem ela servia, do Deus que ela servia. Porque nós vemos, amados, que uma pessoa, ela estava aflita, ela queria, por quê? Por que ela queria? Ela queria ser honrada pelo seu marido, porque era o costume daquela época. Só que nós observamos que a sua adversária, que era para ser a sua amiga, se tornou sua adversária, que o que irritava ela dia após dia. Você imagina, irmãos, uma pessoa todos os dias sendo irritada por uma outra pessoa que mora na mesma casa, eu imagino mostrando os filhos para falar: esse Deus começou aí lá em 1900 e pouco, esse foi em 1996, esse aqui em 1997, foi 10 anos, Deus abençoando um monte de criança, e ela ali, eu quero pelo menos ter eu quero ter mas ela falou: não. E se for a vontade de Deus, ela foi buscar, e Deus olhou para ela. Você tem que se submeter à vontade de Deus. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto, irmãos, ele tem que ser algo na nossa vida, que foi o que o profeta Abacuque ele falou, irmãos. Eu guardo isso no meu coração, porque ele estava indagando a Deus. Porque Deus não fazia algo ali naquela época, mas ele entende lá no finalzinho que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado que vai, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegro porque eu tenho Deus na minha vida. Aleluia, Jesus. Ela, irmãos, tinha algo precioso na vida dela. Sabe o que? Deus. Porque ela buscava esse Deus. Ela não ficava, ela poderia fazer alguma maldade, ela não fez, ela somente ajoelhava, chorava aos pés do Senhor, enquanto a outra não tinha Deus não, irmãos. Você acha que tinha Deus? O que você acha? Que a outra tinha Deus, irmãos? No coração? Não, né? Ela tinha Deus no coração. Mas, irmãos, nós temos submetido à vontade de Deus? Porque nos dias de hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo não vou falar crente, como eu falei para os irmãos hoje,
o diácono Jorge falou algo interessante. Crente, nós estamos se comparando a várias coisas, né? Porque todos creem, né? Mas nós, como cristão, existe hoje muito cristão criança, irmãos. Infelizmente. Sabe por quê? Porque se Deus não faz na hora que quer, do jeito que Ele quer, abandona Deus. Para de orar, para de fazer. Nós temos que entender alguma coisa, irmãos. A vontade de Deus, há um tempo para tudo na nossa vida. Verdade. Deus, Ele tem um tempo para tudo e para tudo que Ele quer fazer na nossa vida há um tempo. Mas Ele quer ver o que também? Perseverança na nossa vida. Ele quer ver se nós não estamos buscando a presença do Senhor. Você está confiando em Deus? Você está confiante em Deus? Você está submetendo humildemente à vontade de Deus? Quem está aqui? Amém? Se você está ligado, se você está confiante, se você está humildemente debaixo da vontade de Deus, espere pacientemente. Fala assim para o seu irmão, espere pacientemente. Essa é a quarta. É o quarto segredo da oração. Agora espere quanto tempo, irmãos? Aleluia. Quanto tempo, irmão? Não há tempo, né, pastor? Pode ser daqui um dia. Pode ser daqui um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas Deus fala para nós esperarmos nele. Vamos lá. Salmo de número 40. Aleluias. Ai, Jesus amado, glória a Deus. Salmo de número 40. Eu gosto desse salmo, irmãos. Eu gosto desse salmo. Quando nós vamos orar, Deus sempre fala isso pra gente, né? Porque a gente é assim: Deus nos abençoa em nome de Jesus, mas apressa, Senhor, porque eu não estou aguentando mais. Quer pôr Deus na parede, né? Deus, se o Senhor não fizer isso aqui hoje, meu Senhor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Mas olha o que Deus fala. É nessa hora que Deus ele brada no nosso coração. Olha aqui, Salmo de número 40 diz assim, ó: esperai com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o quê? O meu clamor. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Não é porque Ele não respondeu, não é porque Ele não fez no dia de amanhã, não é porque Ele não fez há um mês, não fez há um ano atrás, é que Deus não ouviu a sua oração, não ouviu o seu clamor e não tem deixado você na mão. Não, porque há um tempo, Deus Ele trabalha, irmãos. Eu paro para pensar aqui. Vamos parar aqui um pouquinho para pensar. Se você pede hoje, e Deus te concede hoje, muitas vezes, você vai sentir o gosto da vitória, você vai sentir a alegria do Senhor na sua vida? Irmão, nem sempre. Nem sempre, irmãos. Mas é gostoso quando você está naqueles últimos minutinhos do segundo tempo, sofrendo, irmão. Você fala assim: oh Deus, eu já, agora sinceramente, passou 10 anos que eu não consigo ter filho. Oh Deus, eu não estou aguentando mais. Aí Deus fala: agora sim, espera um pouco, agora, vem cá, que agora eu vi que você persistiu, eu vi que você não parou, você não desistiu, você esperou pacientemente pelo teu milagre, pela tua bênção, pela tua vitória. Então hoje chegou o seu dia. Toma. Toma. É sério. É sério. Mas muitas vezes, irmãos, já percebeu, irmãos? Quando você ora, quando nós oramos, quando Deus parece não estar ouvindo a nossa oração, nós começamos a nos queixar. Você já percebeu, amados irmãos, que muitas vezes
Quando eu e você estamos orando ao Senhor, no começo da nossa luta, no começo das nossas adversidades, quando nós estamos ali, nós estamos confiantes em Deus, com a cabeça erguida, falando: Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar vitória. Mas passa-se um mês, irmãos, você vai conversar com esse irmão, quando você vai conversar com essa pessoa, já não é mais aquela visão, irmãos, a visão já é outra. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não olha para mim. Acho que eu sei o que aconteceu. Acho que, irmão, quem não ouve, quem não vê e quem não responde oração é o Deus dos profetas de Baal, irmãos. Que clamaram, que gritaram, que Elias olhou e falou assim: ó, fala mais alto, que acho que eles saem para passear, eles não estão aqui, não sei se ele está dormindo, vai acordar ele, porque ele não responde a sua oração. O nosso Deus, quando ele colocou ali, ele arrumou o altar, quando ele olhou para Deus, falou assim: ó Deus, responde Deus. Deus enviou o quê? A resposta, e provou que o nosso Deus, Ele ouve, que Ele opera, que Ele faz quando alguém clama a Ele, quando alguém chama por Ele. Aleluias! Mas, irmãos, você tem esperado com paciência do Senhor? Você tem esperado? Pergunta para o seu irmão de novo: você tem esperado com paciência? Amém? Então, irmãos, aleluias. Só que agora você está ligado no Senhor, né? Você está confiante, você está humildemente o quê? Debaixo da vontade dEle, está esperando com paciência nele. Mas agora, peraí, tem um porém. Que também há um requisito. Há uma coisinha que você tem que tomar cuidado. Sabe o que é? Não viver no pecado consciente. Opa, peraí, o que é isso? É não cometer pecado. Sabe por quê, irmãos? Quem sabia que se nós pecarmos, Deus não ouve a nossa oração? Amém? Vamos lá na Bíblia? Vamos lá na Bíblia, porque senão os irmãos vão falar: ó, pastor, vigiem. Amém? Verso de número, Salmo 66, irmãos. O versículo de número 18. Olha aqui que a Bíblia nos fala. Olha a revelação de Deus aqui. Se eu atender à iniquidade, pecado consciente, no meu coração, o Senhor não me... O Senhor, você pode... Irmão, tem outra coisa também, irmãos, que eu gosto. Uma vez eu ouvi isso, eu me arrepiei. Isso aqui eu vou falar para os varões, para os homens agora. Isso aqui vai valer para os homens. Você sabia que se você estiver em contenda com a sua esposa, a sua oração não sobe ao Senhor? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Cuidado, irmãos. Cuidado. Amém? Cuidado, varões. Mas vamos voltar para o texto, né? Eu só deixei isso aqui para os irmãos, porque isso aqui eu aprendi uma vez. O pastor Diego olhou para mim uma vez, eu conversando com a minha esposa, ele falou assim: varão, ele começou a me ensinar acerca do casamento, da vida do casamento. Ele falou assim para mim assim: varão, só vou te ensinar uma coisa agora, e você presta atenção. Duas formas da sua oração não subir ao Senhor. Eu falei: qual, pastor? Ele falou assim: primeiro, se estiver no pecado consciente, sua oração não será ouvida pelo Senhor. Ele falou: segundo, se estiver em contenda com a sua esposa, sua oração não sobe. Por isso é importante a reconciliação. Por isso que se você discutiu com a sua esposa, se reconcilie, porque você pode ficar 1 hora ajoelhado, pedindo perdão a Deus, mas se você antes não reconciliar com a sua esposa, a sua oração não vai chegar aos ouvidos do Senhor. Amém? Mas
irmãos, eu voltando aqui ao assunto, amém? Se nós vivemos no pecado consciente, é aquilo que nós sabemos que é errado e estamos fazendo, irmãos. E eu falo uma coisa, irmãos, que eu aprendi por encargo de consciência. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu não prego sobre usos e costumes, não prego sobre essas coisas assim, irmãos. Mas já aconteceu casos, irmãos, casos. O que para mim, Deus me mostra, por mais que não influencie na doutrina ou na visão da igreja, o que Deus às vezes requer de mim. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que aconteceu com a minha esposa. Eu não vou falar comigo também, irmãos. Depois eu vou falar um pouquinho de mim, mas da minha esposa. Minha esposa sabe. Ela usava brinco, ela usava as coisas. Não que seja errado, irmãos. Entenda isso. Eu quero que você entenda bem isso. Não que seja errado, mas Deus requis dela que ela não usasse, fez com que ela tirasse os brincos. Agora a questão é ela com Deus e Deus com ela, não é? Não quer dizer que aconteceu com ela vai acontecer com as irmãs. A irmã pode usar, desde que o Espírito Santo não revelar ao coração das irmãs, não tem problema. Eu sempre falo, eu gosto de citar isso, é a mesma coisa, irmão. Tem pessoas que, irmão, que vêm aqui para a igreja, acontecia isso, que pessoas tinham que o quê? Usar terno e gravata, porque se não usasse terno e gravata, Deus cobrava dessa pessoa. É uma questão da pessoa entre Deus e ele. Ele e Deus sabe. Trabalha no coração de quem quer, do jeito que quer, da forma que quer. Então, não podemos o quê? Obrigar a ninguém a nada. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem mostra o que pode te atrapalhar, o que não pode. Aí é você e Deus. Só que se Deus fala para você, não faça, e você fizer o quê? É pecado. É desobediência, é pecado. Se minha esposa falar assim, não, eu vou usar, e Espírito Santo, fica no seu cantinho aí, só me lembra daquilo que o Senhor Jesus me ensinou e só faz me dar as palavras para me pregar a palavra. Ó, você fica só nisso. A sua função é estar do meu lado, me ajudar, me fortalecer, mas não, na minha vida cuido eu, não é bem assim não. O que o Espírito Santo exige de nós temos que obedecer. Então, irmãos, mas eu entrei nesse assunto para saber, irmãos, que tem coisas que às vezes nós queremos debater com Deus, queremos lutar com Deus. Não que seja errado, irmãos. Olha, irmãos, é o que eu falei. Outrora eu tinha uma visão diferente. Eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu era um pouco mais. Todo mundo tinha que usar terno, todo mundo tinha que usar gravata, todo mundo tinha que usar saia, todo mundo tinha que ser. Tinha essa visão e Deus foi trabalhando no meu coração. Não acho, eu acho muito elegante, irmãos. Os irmãos ali, tudo de camisa, gravata, coisa linda, irmãos. Eu não acho, não é machismo, não é, sei lá, mas vocês estão bonitos, irmãos, estão bonitos, eu vejo os irmãos ali, tudo bonito, as irmãs, né, bem vestidas, irmãos, não é algo bonito, mas eu não posso fazer disso, que é mais uma coisa assim, que obrigar os irmãos a fazer. Então Deus começou a trabalhar no meu coração, amém? Deus trabalhou comigo, nessa área. Porque minha esposa sabe que eu era bem chato nessa parte, né? Mas Deus trabalhou, Deus mostrou que cada um Deus exige uma coisa. Né? Só que esse é o pecado consciente. Você sabe que é errado, está fazendo. E Deus não ouve a sua oração, por mais que você chegue ali e fale, Deus, me abençoa, me faz isso, me faz aquilo. Mas primeiro vai pedir perdão a Deus. Vai pedir perdão pelo seu pecado. Aí Deus ouve, porque olha aqui, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Quando você clama, você pede perdão a Ele, fala, Senhor, me perdoa por ser tão desobediente. Me perdoa por ser tão desobediente, Deus, na sua voz. Me perdoa, Senhor. Aí Deus, isso Ele ouve, irmãos. E se Ele não ouvir isso aí, irmão, não tem mais perdão nenhum para ninguém, né? Mas o que? Ele ouve quando nós clamamos e pedimos a misericórdia. Aí Ele fala assim, opa, peraí, agora mudou. Agora pode pedir.
Você já pediu perdão? Agora pode pedir o que você quiser que eu vou conceder. Porque você está me agradando o meu coração. Amém? Então, tome cuidado. O sexto, irmãos, também que é importante. O sexto sabe qual que é, irmão? Sentir a necessidade de Deus na sua vida. Fala para o seu irmão, você tem sentido a necessidade de Deus na sua vida? Acho que isso aqui eu não preciso nem explanar muito, porque ontem o pastor Anderson já explanou bem sobre isso, né? Que ele sentiu a necessidade da oração na vida dele. É sentir a necessidade de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá. Salmos. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. De número 55. Olha o que é uma pessoa sedenta de Deus, né? Olha o que é uma pessoa sedenta de Deus na vida. Olha aqui. 55, versículo de número 17. Olha o que ele fala. O que ele fala aqui? Aleluia. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei, clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Vamos ali mais um pouquinho. Vamos voltar alguns salmos agora. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Perdão, irmãos. Vamos um pouquinho mais para frente. Me perdoe. Salmo 63. Olha o desejo. Olha que gostoso, irmãos. Ontem o pastor leu esse texto aqui. Ontem eu já peguei já ele para mim hoje. E glória a Jesus Cristo. Amém? Olha aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Olha que interessante, irmãos. E a minha alma tem sede de Ti, né? Mas olha que interessante. De tarde, de manhã, ao meio-dia, de madrugada. Aí eu lembro de um homem, mudando um pouquinho de assunto, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos homens, né? Senão os irmãos vão falar, só foi para as mulheres hoje, né? Não veio nada para a gente. Vou falar para os homens. Sabe quem que é um exemplo de vida, de oração? Sabe quem que é? Xará ali, ó, Daniel. Daniel é exemplo de homem. Ele era um homem que tinha várias províncias para cuidar. Ele era governador, ele governava várias províncias. Ele era um homem que estava responsável, tinha ali os seus trabalhos. Ele era como se fosse um escravo, ele cuidava das coisas do rei, das províncias. Mas a Bíblia fala assim que ele 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que quando ele orava a Deus, quando ele abria sua boca, Deus enviava o mensageiro dele para responder a oração de Daniel. E ainda que o inferno se levantasse para tentar impedir o mensageiro de Deus, meu querido, não tinha quem possa impedir. Quando Deus quer falar com o seu povo, quando Deus quer fazer algo com o seu povo, pode Satanás se levantar, pode os demônios entrar em oposição, Deus ele faz acontecer na sua vida, porque é a vontade de Deus que prevalece. Amém? Amém. Aleluia. Mas temos que sentir essa necessidade, irmãos. Mas essa necessidade só desenvolve se você começar. Não vai esperar Deus pegar você e falar assim, ó, deixa eu colocar você de joelho. Ó filho, ora eu aí. Não, começa conosco. A gente começa a buscar. Começa a orar, irmãos. Tem uma coisa mais gostosa quando a gente começa a orar. Aí, pastor Anderson, você ora 15 minutos hoje, mas você sente algo tão gostoso, aquela presença de Deus. No dia de amanhã você quer orar mais 20 minutos. Por quê? Porque foi tão bom os 15 minutos de ontem, que você fala, não, se eu ficar mais um pouquinho vai ser melhor.
Aí quando você percebe, irmão, você está no outro dia, você fala, não, eu vou orar mais uma horinha agora, eu vou orar uma hora. Sabe por quê? Porque se 20 meia hora foi muito bom, uma hora vai ser melhor ainda. Quando você vai vendo, na hora que você vê, você já está querendo orar o dia inteiro, e você vai falar assim, meu Deus, eu sinto uma vontade, um desejo no meu coração de buscar o Senhor. Olha, misericórdia, eu não quero nem trabalhar, eu quero ficar orando a Deus, eu quero ficar na presença de Deus, porque isso está me alegrando, está me satisfazendo, e isso é o que eu anseio para a minha vida, é estar na presença do nosso Deus. Essa é a minha necessidade. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Aleluias! Qual tem sido o seu anseio? Você tem ansiado ao Senhor? Você tem sentido necessidade de Deus na sua vida? Ou você já está preenchido? Cada dia mais, irmãos, eu sinto mais e mais a necessidade deste Deus. Cada dia mais e mais. Quanto mais eu busco, quanto mais eu ajoelho, quanto mais eu oro, mais eu vejo que eu preciso desse Deus na minha vida. Que eu preciso do favor de Deus na minha vida, que eu preciso do auxílio de Deus na minha vida, que eu preciso da direção de Deus na minha vida, que eu preciso do fortalecimento de Deus na minha vida. É quando eu busco Ele, eu vejo o quanto eu necessito de Deus, o quanto você tem necessitado de Deus, o quanto, irmãos? Aleluias. Para finalizarmos, se eu te perguntar, os irmãos lembram os 6? Amém? Agora vamos lá. Você está ligado com Deus, está confiante em Deus, está debaixo da vontade de Deus, está esperando paciente em Deus, está vivendo uma vida sem pecado. Você está sentindo a necessidade de Deus. Agora, para encerrar, persevere. Fala para o seu irmão, persevere. Não, persevere. Fala com mais autoridade, irmão. Fala com o profeta de Deus, Não, usa o dedinho de... Mas com respeito, irmãos. Usa o dedinho de profeta que Deus te deu. Agora você fala assim, persevere. Persevere na oração. Amém? Colossenses, capítulo de número 4. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. No verso de número 2 fala assim: perseverai em oração. Jesus mesmo disse: orai sem cessar. Aleluia. É só perseverando, irmãos. É só perseverando na oração é que você vai conquistar aquilo que você tem buscado de Deus. É perseverando. E como eu li, se os irmãos lembrarem agora, qual foi o primeiro versículo que eu li como chave dessa pregação? E sucedeu o quê? Perseverando ela em oração perante ao... E o que aconteceu? Ela saiu frustrada? Ela saiu desanimada? Ela saiu desesperançosa? Não, irmãos. Diz que a feição dela mudou. Ela estava com uma feição caída, um semblante triste, porque a luta estava grande, porque a prova não estava fácil, ela estava chorando, nem palavras tinha mais para orar a Deus, ela estava gemendo, porque estava tamanho sofrimento. Mas quando o profeta chega nela, e o sacerdote olha para ela e fala assim: ô filho, vai, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Diz que ela, semblante fez assim, ela abriu um sorriso, estufou o peito e saiu cantando o hino da vitória. Ela saiu cantando o hino da vitória. Mas por quê? Porque ela perseverou
por anos e anos buscando a Deus. A Bíblia fala que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Se nós perseverarmos, Deus quer de nós perseverança. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer receber a sua bênção? Amém. Quanto tempo você tem orado? Não precisa responder para mim, mas quanto tempo você tem orado a Deus? Quanto tempo faz que Deus parece que nem ouviu a sua oração? Quanto tempo faz? Você já até esqueceu, né, irmão? Não tem aquele pedido que você esquece? Você faz para Deus hoje, passa um mês, passa 2 meses, você até esquece, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui. Deus não esquece. Verdade, Jesus. Eu creio, Senhor. Deus não esquece, não. Você esqueceu. Às vezes, o que você está colhendo hoje, algumas bênçãos que você está colhendo hoje, é fruto daquilo que você orou há anos atrás e você já esqueceu. Às vezes, coisas que você hoje não consegue enxergar, irmãos. Às vezes, foi uma oração que você fez numa madrugada, numa noite, ou num momento de luta, ali que você anseiava algo há muitos anos atrás, você nem lembrava mais, porque parecia que Deus não ouvia a sua oração, e está acontecendo hoje. Deus vai começar a fazer você ver isso hoje, na sua vida. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu falo, irmãos, porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Glória a E Deus. se Ele fala que Ele ouve a oração, Ele não ouve somente para pegar e guardar na gaveta. Passou uns anos e vou guardar na minha gaveta aqui, ó. Deixa aqui, Ele vai esquecer. Por quê? Ele vai esquecer, deixa na gavetinha aqui, ó. Deus não deixa guardar. Deus não deixa. Você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu da sua oração. Você pode ter perdido a esperança de um dia conquistar aquilo que você tem orado, mas saiba de uma coisa: Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender. Deus vai surpreender a sua vida. Você hoje pode estar orando e Deus não está respondendo, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. E eu aprendi isso. Que quando Deus está no silêncio, é que Ele está preparando. E no momento que Ele abrir a boca, no momento que Ele se levantar para abençoar, irmão, olha, não vai ser: eu pedi isso aqui, Deus vai me dar desse tamanhozinho assim. Eu pedi uma coisinha, acho que eu queria uma coisinha assim, Deus vai me dar isso aqui, isso aqui é bom, né? Pequenininho, Deus, meu Deus é pequenininho, dá coisa pequenininha, né? É assim? Nosso Deus, Ele dá coisa pequenininha para você? Irmão, eu vou falar isso aqui. Minha esposa hoje lembrou das coisas que Deus está fazendo, que fez, né? Há um mês atrás. E nós estamos colhendo o fruto até hoje, para a glória de Deus, irmãos. E o que Deus fez pelas nossas vidas, irmãos, é muito mais do que nós podíamos imaginar. É muito mais do que nós pedimos a Ele. Nós estamos recebendo de Deus o que eu não imaginava, irmãos. Eu queria um tanto, mas eu não sabia que ia vir dessa forma. Porque, irmãos, eu posso falar: Deus, Ele é fiel. Verdade, aleluia. Ele nos surpreende, irmãos. Ele nos surpreende com os seus atos. Ele nos surpreende com o seu amor. Ele nos surpreende, irmãos. Porque eu falo, irmãos, olha, irmãos, e eu volto a repetir tudo que eu falei há um tempo atrás no culto de ação de graças. Hoje eu tenho do bom e do melhor. Eu não imaginava que eu teria tanta coisa boa como eu estou tendo hoje, irmãos. Sabe por quê? Porque o Deus, Ele é fiel, irmãos. Porque Ele é fiel na nossa vida. E quando Ele levanta para abençoar, irmãos, você vai colher até você não vai ter nem celeiro. A Bíblia vai ter nem celeiro para guardar, você vai ter mais. De tanto que vai ser a bênção. Então, irmãos, qualquer coisa você empresta aí de alguém, né? Abençoa alguém também, irmãos. Amém? Abençoa alguém também, irmãos. Porque a bênção não pode ficar só com você, né? Né, pastor Anderson? Se Deus me abençoar, eu quero passar para o pastor Anderson um pouco da minha bênção. Quero passar para os irmãos a minha bênção. Então, irmãos, se você está recebendo a bênção de Deus, passa para o seu irmão também, ó. O pastor está aqui, irmãos. Amém?
Abençoe a minha vida também, irmão. Aleluia. Você está ficando cheio da unção aí, irmão? Manda um pouquinho de unção para mim também aqui, irmão. Se você está aí, ó, irmão, sendo tomado pelo poder de Deus, passa um pouquinho desse poder para mim também, irmão. Passa por irmão do lado. Irmãos, isso aqui é unidade, irmão. Amém? Porque eu vejo na Bíblia Sagrada que quando o povo orou a Deus, eu vejo Deus começando a trabalhar em prol de um povo que estava sempre com uma peleja que era, assim, aos olhos humanos, impossível. Aos olhos humanos, olha, não tinha jeito. Mas quando Deus entrou na peleja, diz que eles chegaram, olharam para os montes, estavam tudo caídos, mortos, aqueles que vinham contra eles. Só que daí sabe o que aconteceu? Deus falou, agora vai lá, meus queridos, e ó, pega o que vocês puderem lá, é de vocês, os despojos são de vocês, ou seja, as bênçãos são de vocês, irmãos. A bênção do seu povo, quando Deus ele entra para abençoar, irmão, ele não vai dar pouco. Você crê assim? Amém. Mas agora, o que você precisa ser? Perseverar. Ô, irmãos, o primeiro. Qual que é o primeiro? Difícil, né? Eu coloquei 7, né, irmãos? Normalmente os pregadores colocam 5, 4, 3, né? Para ficar mais fácil, né, irmão? Mas o primeiro é estar ligado em Cristo. Você está ligado em Cristo? Amém? Amém. Você está confiante? Você está confiante que Ele vai te abençoar hoje? Acho que não. Acho que eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Você está ligado em Cristo? Agora você está confiante? Olha, dessa forma assim a bênção vai ser pequena mesmo. Amém? Vocês estão ligados em Cristo? Opa, está melhorando. Vocês estão confiantes? Amém? Vocês estão submetidos humildemente à vontade de Deus? Amém? Você está paciente? Você está esperando com paciência? Agora travou bastante. Você está paciente? Não. Amém? Ó, tem gente paciente, amém? Agora a pergunta é: você está em pecado? Não precisa responder para mim, não. Pelo amor de Deus, não fala amém, não, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Se você tiver, você fala misericórdia de mim, Senhor. Amém? Você está sentindo a necessidade de Deus aqui? Opa, está melhorando. Agora persevere, se coloque de pé. E não murmure. E não murmure, a irmã falou. Amém? Tiago fala assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Você tem que chegar a Ele agora. Agora eu já te dei o segredo, agora você vai chegar a Ele, amém? Aí você vai fazer o seguinte, o que Pedro falou: lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Hebreus 4:16 fala: cheguemos, pois, com confiança ao trono do Senhor. Amém? Porque Ele ouvirá a nossa oração. Você confia? Então você vai fechar os seus olhos. Irmão, fala que é um círculo de oração, né? Vamos fazer uma coisa meio... Vou dar jus a esse nome, né? Eu quero que todos os irmãos façam... Vamos fazer um círculo aqui, irmãos? Pode vir, irmãos. Larga um pouquinho o som, pode largar. Deixa